A paz do Senhor, amados. Mais um vídeo que vai edificar a tua vida, que vai edificar a tua fé. E eu creio que vai trazer uma palavra de resposta ao teu coração hoje no deserto. Hoje em aconselhamento, conversando com o irmão, a gente chegou à conclusão, de algo que eu já sabia, mas através de uma pergunta que ele me fez sobre o livre-arbítrio. Eu sei que muitos pastores têm pregado o livre-arbítrio, muitas pessoas têm falado sobre o livre-arbítrio, e eu acho que é um assunto que divide opiniões, né? Joyce, se existe livre-arbítrio, por que meu marido vai voltar? Minha esposa vai voltar, se existe livre-arbítrio. Joyce, se não existe livre-arbítrio, por que ele não tá dentro de casa? Então, primeiro de tudo, a gente vai entender propósitos, tempo e movimento. Vocês vão entender propósito, tempo e movimento, tá? A palavra do Senhor lá em 1 Samuel 15, 22 fala: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Ou seja, que o Senhor está falando que obedecer Ele é melhor do que qualquer riqueza, qualquer coisa que você venha dar para Ele, qualquer coisa do que você venha oferecer como holocausto. Não existe jejum, não existe oração, 2 Coríntios 4, nada, 4 a 9, que você possa oferecer para o Senhor melhor do que sua obediência. Porque sua obediência está dentro de tudo isso, está dentro de acreditar, de confiar e de viver. E você acha mesmo que seu marido, sua esposa, não vai ter obediência ao Senhor? Eu não acredito que exista livre-arbítrio. A palavra do Senhor, de Gênesis e Apocalipse, não existe a palavra livre-arbítrio. Isso foi inventada pelos homens. Isso foi inventada por seres humanos. Então, não existe livre-arbítrio. Não existe como ter livre-arbítrio. E lá em Salmos 18, 44 fala o seguinte: assim que me ouvem, me obedecem. Olha o que o Senhor está falando. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Quem são estrangeiros? Nós. Nós não pertencemos a essa terra. Somos estrangeiros aqui. Nós somos estrangeiros aqui. Nós pertencemos a Jesus Cristo no céu. Esse é o lugar em que nós iremos viver a nossa eternidade. Aqui nós somos estrangeiros. Seu marido estando ou não dentro da palavra do Senhor, ele é filho. Embora ele tenha se prestado ao papel de filho pródigo, mas olha como o filho pródigo voltou. Voltou. Humilhado, quebrantado, machucado, mas ele voltou. E muitos têm medo pelo marido, pela esposa estar na igreja e ainda não ter voltado. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estar dentro de uma igreja não significa que você está em santidade. Ser santo significa ser separado. Ser separado é ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor é entender quais os princípios, os desejos do Senhor e a renunciar à carne. Então, se seu marido está dentro da igreja, sua esposa está dentro da igreja, mas não está vivendo a palavra verdadeiramente, não está adiantando de nada. Aí a gente vai olhar que o livre-arbítrio foi inventado por homens. Para quê? Para justificar erros, vontades carnais. Para justificar a vontade que a pessoa tem de fazer o pecado. Gente, o livre-arbítrio, quando você ouve uma pessoa falando assim, era inclusive algo que eu estava conversando em aconselhamento, sabe? Quando você ouve uma pessoa falando assim, eu tenho livre-arbítrio, ai, mas existe o livre-arbítrio. Sempre é para justificar algo errado. Ninguém fala que tem um livre-arbítrio para ir levar marmita para morador de rua. Ninguém fala, eu tenho livre-arbítrio para ir visitar velhinhos no asilo. Ninguém fala que tem livre-arbítrio para algo que a gente sabe que é humanamente necessário fazer. Mas as pessoas sempre usam livre-arbítrio para justificar erros, justificar pecados. E o Senhor não habita nisso, gente.
Livre-arbítrio se confunde com ser livre em Cristo Jesus. A Bíblia ela fala que nós somos livres quando conhecemos a verdade. Só que uma pessoa que vive na mentira, no mundo, ela acha que está livre. Como que um estrangeiro vai estar livre num lugar que nem é dele? Nem é dele. Não tem como, amados, não tem como, não pertence, essa terra não pertence a nós. Embora sendo filho, olha o que o Senhor fala em Hebreus 5, do 8 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoando-se, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Seu marido vai sofrer, sua esposa vai sofrer. Eu te provo mais uma vez que não existe livre-arbítrio. Com três histórias da Bíblia, fora as outras 1000 histórias que tem lá na Bíblia também falando sobre isso. Primeira, Jonas. Não existe livre-arbítrio. Jonas tentou ir para um lugar, mas ele acabou onde Deus mandou ele. Deus deu uma ordem para seu marido voltar, para sua esposa voltar. Você não sabe, mas ele deu uma ordem porque o lugar dele é do seu lado. A esposa, o marido. Ah, mas eu não sou casado. Se é a promessa do Senhor, vai ter que voltar. Segundo, tá? Quem foi Paulo? Matador de cristãos. Quem se tornou Paulo? Um dos maiores pregadores. Maior evangelista que teve nas nações. Aí, terceiro, para quebrar tudo. Aonde existe livre-arbítrio, esse próprio Satanás teve que pedir permissão para Deus para tocar na vida de Jó. Satanás, um anjo caído, mais um anjo com poderes, príncipe dessa terra, príncipe dessa era, onde nós somos estrangeiros, onde nós não pertencemos aqui. Pediu permissão para o próprio Deus para tocar na vida de Jó. Existe livre-arbítrio ainda? Não. Aí que tá o que eu falei lá no começo. Quem pegou a palavra já entendeu tudo, já tem a resposta. Quando Deus fala para você que Ele vai fazer, a restauração ela só vai acontecer se você acreditar. Se você viver ela. Se você não ficar com o pé na igreja, outro no mundo, se você não ficar com o pé na frente, outro atrás. Um dia acredita, outro dia desacredita. Um dia acredita, desacredita. Para de olhar para seu marido, para sua esposa. Para de colocar no homem a sua fé. A sua fé tem Cristo Jesus. Eu vou repetir mais uma vez. E eu quero que vocês entendam que Deus ele não morreu só por você, nem pela irmãzinha do ciclo de oração, nem pelo seu pastor. Deus morreu pelo seu marido, pela sua esposa. É da vontade de Deus e é da responsabilidade sua lutar por essa alma. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Eu vou falar o porquê você condena o seu marido, sua esposa ao inferno. E você está responsável por muitas almas que podem ser levadas ao inferno junto com ele. Vamos lá. Hebreus 5, de 8 a 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Jesus, ele obedeceu o pai dele. Jesus, você acha que ele queria? Você acha que ele já sabia chegar na idade que ele tinha que ser crucificado? Chegou na idade que ele poderia viver, que ele teria independência ali, como homem, como ser humano. E saber que ele ia morrer, passar por tanta dor, por tanto sofrimento. Ele poderia ter escolhido não viver e não passar por aquilo, por tanta dor. Mas aqui a Bíblia está falando que o próprio Jesus obedeceu. Assim ele fará com seu marido, com sua esposa, amados. Assim